Plano da salvação, capítulo 3, o propósito eterno de Deus. Para que nós possamos falar de salvação do homem, para que nós possamos trabalhar a questão da redenção do homem, nós precisamos estudar as doutrinas da redenção e precisamos saber, para definir essa doutrina da redenção, qual é o ponto de partida da história da humanidade. Aonde nós devemos começar a contar a história sobre a humanidade. Qual é o ponto de partida da história da humanidade? Alguém arriscaria dizer? Há pelo menos 3 teses bem definidas. Nós vamos hoje aqui apresentar para vocês uma quarta, de uma forma muito interessante, que nós entendemos que é, na realidade, a verdadeira. Não é que as outras não sejam verdadeiras, mas é mais profunda. Bom, a primeira ponto de partida é um grupo de pessoas que interpretam a história da humanidade a partir da queda do homem. Já ouviram falar nisso? Já? Alguns dizem, porque tal, é aí que começa a contar mesmo a história da humanidade, é quando eles caem. A história da humanidade, né, dentro do projeto do plano da redenção, se inicia a partir da queda do homem. Há um segundo grupo de pessoas que entende que não. Esse primeiro grupo, que entende que é a partir da queda que se começa a contar a história da humanidade, se esse ponto de partida estiver certo, a chegada dele será a necessidade da restauração do homem. Então, se nós partimos do pressuposto de que a história do homem começa com a sua queda, nós temos que chegar na sua restauração, na sua redenção. Bom, a princípio não parece que está muito errado. Se nós partimos da ideia que a história da humanidade começa com o homem caído, o final dessa história tem que ser a sua redenção. Há uma segunda linha que entende que a história do homem, na realidade, a história da humanidade começa quando Adão é formado e recebe de Deus uma ordem de crescer e multiplicar. Se nós formos entender a história da humanidade a partir da formação do homem, daquele momento, da ordem de Deus para que ele possa crescer e multiplicar, então, o que tem que ser restaurado é o governo do homem. Porque o que se perdeu foi aquele governo que o homem tinha. Deus deu para ele a ordem de crescer, multiplicar, ser fecundo, dominar sobre todas as coisas. Estão lembrados disso? Está no livro de Gênesis? Estão lembrados? Se nós vamos partir do pressuposto que a nossa história vai ser começada a contar a partir do momento daquela instituição do governo humano, né, de Deus colocando ali sobre Adão aquele poder de governar, nós diríamos que então nós teríamos que restaurar o homem à ideia do governo. Talvez seja essa a ideia dos testemunhos de Jeová, que tem aquela ideia de levar o homem de volta para o paraíso daquele estado que ele estava. Essa é a percepção clara deles de uma restauração do homem àquele estado original do jardim do Éden, naquela forma como eles apresentam. Há ainda uma terceira corrente que diz que a interpretação da história deve começar no ponto em que Deus criou todas as coisas, Gênesis 1:1. E que então ali se começaria a história da humanidade através da criação. Eles iniciam a partir do momento em que Deus começa a criar todas as coisas. Se nós partirmos do ponto da criação, temos uma visão de um Deus arquiteto, de um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, rigoroso, né, no organizar, e que tudo gira ao redor da organização que Deus criou, dessa organização que Deus sistematizou. Mesmo se referirmos a Deus como ponto de partida para a história da humanidade, não conseguimos resposta satisfatória para o propósito da criação. Ainda que nós tenhamos o início de todas as coisas na criação, a gente fica pensando o seguinte: para que Deus criou o homem? Para dar tanto trabalho? Para ter tanto desgosto? Bem, na verdade, essas 3 ideias que estão aí centradas na questão da história do homem a partir da queda, do pecado, a história do homem a partir da criação, do governo, do homem com autoridade para governar, e da história do homem, da humanidade a partir de Gênesis 1, de quando tudo é criado, ela é incompleta em relação a responder para nós o porquê que Deus criou o homem. Por que houve a criação do homem? Abaixa para mim aí, vamos lá para o ponto D. Eu tenho que correr, porque se eu não correr, eu não vou conseguir falar 10% que eu preciso falar com vocês, e tem coisa muito interessante. Ponto D aí. Bom, há, graças a Deus, um grupo que entende que o ponto de partida da história da humanidade não é nem Gênesis 1:1, não é
o momento em que Deus cria o homem e dá a ele governo e autoridade para ele poder fazer todas as coisas. E não é também o momento que ele cai. Esse quarto grupo entende que o ponto, o nascedouro da história, o projeto maior do nascimento do homem, é muito antes dessas coisas. Só que isso passou batido durante séculos e séculos, aliás, por milhares de anos. Até que um homem chamado Paulo teve uma revelação de um grande projeto de Deus através de uma visão que ele teve. Está lá em Efésios 3, 8 a 11. Vamos ler esse texto, porque ele vai ser para nós muito esclarecedor. Efésios 3, 8 a 11. O ponto de partida que eu quero que vocês entendam aqui da história da humanidade é o ponto de partida a partir da visão de Paulo. É o que Paulo recebe de revelação de onde começa o plano de Deus para a humanidade. E aí você vai entender que não é nem em Gênesis 1, não é nem na criação do Adão e não é nem na questão da sua queda. Está escrito lá, Efésios 3, 8 a 11, assim: embora eu seja o menor dos menores de dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios Efésios 3, 8 a 11. Está certo aí? Está isso? Tá. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo a visão de Paulo, e Paulo é muito enfático nisso aí, o propósito de Deus com a humanidade, que antecede tudo que nós falamos, esteve oculto no coração de Deus por algum tempo. E foi revelado só a ele. E qual era esse propósito? Qual era essa razão? O Pai tinha o desejo de fazer um corpo para expressar ao mundo o seu... Quem? O Filho. Quem tem medo de errar não. Só não erra quem nunca acertou na vida. O Pai tinha a intenção de fazer um corpo para quem? Para o seu Filho. A igreja é o maior mistério, teologicamente falando, em todos os tempos. E nós só vamos conhecer esse mistério através da revelação de apóstolo Paulo. Então, quando Deus, e aí ele diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido dentro do seu propósito. Para quê? Para que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Para nós sermos bonitos, arrumados, ajeitados? Qual era a intenção de Deus? Qual era o propósito de Deus ao criar o homem? O que Deus tinha em mente? O Pai intencionava ter filhos e ter um corpo para expressar ao mundo a vida do Filho. Ele queria que o seu Filho tivesse um corpo para poder ser expresso. Quando nós começamos a compreender a criação a partir do ponto de vista de Paulo, nós vamos entender uma coisa muito clara. O homem não é o centro do universo. O homem não é o centro do propósito de Deus. O homem não é a coisa mais espetacular, como muitas vezes nós ouvimos dizer em todos os tempos. Não é o homem a razão das coisas. A razão das coisas é Cristo. Quando nós entendemos a humanidade a partir do coração de Deus, quando nós entendemos a humanidade a partir de um propósito de Deus, nós vamos entender que não é o homem o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é Cristo. E aí você vai entender em quem que Cristo vai constituir o corpo. Como é que o corpo de Cristo se materializa? Através da igreja. O texto que nós lemos, há uma outra versão que diz: a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades. Deus havia resolvido que ele se manifestaria para todos através de um corpo. E que corpo seria esse?
Eita. Ele é o cabeça. E ele tem um. Aí você consegue entender que o homem então não é o centro do propósito de Deus? Como muitas vezes nós aprendemos no nosso seminário aí, que é o homem, porque Deus... Aqui, pensa bem, vamos tratar a coisa como ela deve ser. A questão é que se fosse partindo do ponto de vista da queda, ou da Constituição, ou do próprio início de Gênesis 1:1, o homem estaria no centro das coisas. Mas o homem não está no centro de nada. Quem está no centro é Cristo. E enquanto nós não compreendemos essa situação, nós continuaremos a viver uma vida medíocre, acreditando que nós somos alguma coisa, acreditando que alguma coisa foi feita para nós. Porque muita teologia está se ensinando isso aí, inclusive nas televisões. Essa autoajuda e tal, esse evangelho que está sendo pregado hoje não é um evangelho. Por que nós podemos dizer que ele não é um evangelho cristocêntrico? Porque ele aponta para o benefício do homem e não de Cristo. Só que a história da humanidade está centrada em e não no homem. Vocês estão entendendo a diferença? Então vocês estão compreendendo por que quando fala aquele negócio, que você tem que ser restituído como rei, que você foi colocado como cabeça, não foi como cauda, que você não sei o quê, que você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. Paulo chega a dizer isso, que nós somos os mais miseráveis. Aqui ele começa dizendo, quando ele vai fazer a revelação desse ponto de partida, ele diz, eu, o menor dos menores. Porque na realidade nós não somos nada. E qualquer ideia que nos leva a entender que o plano é o homem, que o homem é a pérola da criação de Deus, o homem é a coisa mais especial que Deus criou. Mas Deus não criou o homem por causa do homem. Deus não criou o homem por causa de outra coisa, a não ser para constituir um corpo para o seu filho, para dar ao seu filho um corpo. E quando nós começamos a compreender isso, nós mudamos a nossa forma de enxergar as coisas. E nós passamos a entender que nós não somos centro. Nós somos, na realidade, uma beirada muito longe, porque Ele está no centro de todas as coisas. Então, a partir de hoje, quando vocês forem ensinar, vocês vão dizer, bom, nossa visão do plano de Deus da humanidade, o projeto da humanidade não começa com a queda, o projeto da humanidade não começa com o pecado, com a constituição de Adão, o projeto da humanidade não começa em Gênesis 1:1, quando Deus criou todas as coisas. O projeto da humanidade começou no coração de Deus, muito antes de todas as coisas se existirem, e Ele tinha um plano com a humanidade, fazer um corpo para o seu filho. Entenderam isso? Bem compreendido? Claro como a luz do sol? Isso está muito bem explicado, tá? Capítulo 3, muito bem explicado, detalhe por detalhe que eu estou falando para vocês, até mais detalhado, porque aqui eu não consigo ser tão longânimo quanto está aí. Bom, o ponto 2, propósito de Deus ao criar o homem. Qual é o propósito de Deus ao criar o homem? E aí nós vamos ver nesse ponto 2 algumas coisas. A criação do homem, na realidade, a ideia de Deus era criar o homem como um vaso, como se faz um vaso. Para quê? Olha, lá na Bíblia diz o seguinte, que ele criou os animais, cada um a sua, as aves, cada uma, os peixes, cada um segundo a sua, e o homem? O homem, ele criou a imagem e semelhança de Deus. Ele quer dizer que o homem foi criado à espécie. Estão entendendo isso? Os animais são criados segundo as suas espécies. O homem é criado segundo a espécie de Deus. O homem está para Deus como uma luva está para uma mão. A luva é feita conforme a forma da mão, para que a mão possa entrar nela. O homem foi criado segundo a imagem de Deus e conforme a sua semelhança, para que Deus pudesse entrar nele. Estão compreendendo isso? Essa ideia da luva, ela é simplesmente maravilhosa. Ela não é a mão, ela não tem movimento. Aliás, ela não tem nem vida. Mas ela foi feita para que os dedos possam encaixar dentro dela, ela tem exatamente o formato da mão. Assim é o homem. Nós não temos vida, nós não temos nada, mas nós fomos feitos para que Deus pudesse entrar dentro de nós e dentro de nós poder fazer a sua manifestação e a obra que Ele certamente fará através de cada um de nós. Fomos criados como um vaso para conter Deus. Por isso fomos criados em 3 partes. Quais são as 3 partes? Corpo, alma e espírito. Isso precisa ficar bem claro, porque há alguns por aí que têm ensinado que o homem é apenas corpo e espírito, ou corpo e alma, que alma e espírito é a mesma coisa. Não é. E nós vamos entender isso aqui.
E quando você entender que não é, você vai entender a razão do homem da alma e o homem do espírito. O que é um homem espiritual e o que é um crente carnal. Porque o crente da alma também é carnal. O crente que vive segundo a alma é crente carnal. Então, se o crente não é espiritual, ele vai ser carnal. Bom, se nós fomos compostos por 3 elementos, e isso tem muito a ver com a trindade, porque também Deus é trino, não é isso? Se você tem uma luva, você vai fazer uma luva igual a mão, não é isso? Então, se Deus vai fazer alguém que é parecido com ele, nós somos a espécie de Deus, nós não somos a espécie de outro animal. Aqui nós julgamos por terra toda aquela ideia de que nós temos uma origem no mundo animal. Nós não a temos, porque nós somos uma espécie segundo Deus, não segundo o animal. Então, a semelhança de Deus, nós somos compostos por 3 partes: corpo, alma e espírito. E isso vocês precisam compreender muito bem, porque isso vai ajudar muito na questão de um aconselhamento de uma pessoa, que às vezes está com um problema na alma. O sentido, que nós falamos aqui, os 5 sentidos, o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar, é a forma como o homem tem de interagir com o mundo físico, o mundo material. A segunda parte do homem é a alma. E a alma é a parte psicológica do homem. E ela é composta também por 3 partes. Por incrível que pareça, a alma vai se subdividir em 3 categorias. E quando você conseguir compreender isso, talvez te ajude a entender outras coisas mais, né, doutora? A psicóloga aqui vai me ajudar e tal. A alma é composta por mente, vontade e emoção. Eu estou... tem alguém para poder controlar esse data show aí? Senta o pau aí, eu acho que eu estou lá embaixo no 2H. Eu me comprometo a dizer para vocês, eu esqueci que tem um menino operando isso lá. 2H, tem uma menina, é a Duda que está aí, né? Isso, 2H, isso aí. Então, a alma é composta pela mente, pela vontade e pela emoção. A alma é a parte do homem criada para conhecer Deus e amá-lo. O espírito é a parte mais profunda do homem. De todas as criaturas, somente o homem foi criado com o espírito para conter Deus e recebê-lo. É através do nosso espírito que nós entramos em contato com Deus. Eu diria que se nós fôssemos fazer um exame de DNA para provar que nós somos filhos de Deus e dissecasse o nosso corpo, então iríamos encontrar o corpo, dissecasse o homem, iríamos encontrar o corpo, a alma e o espírito. O espírito é a parte de Deus que cada um de nós recebemos dele. Quando nós vemos ao mundo, Deus coloca em nós o seu espírito. Esse espírito é a parte de Deus. Ela não tem nada a ver com a alma, ela tem a ver com a parte de Deus. Bom, se ela é a parte de Deus, um condenado, alguém que não vai ser salvo, quando ele morre, o que acontece com o espírito dele? Volta para Deus que o deu. Porque é a parte de Deus. O que vai ser condenado é a sua alma. E aí vocês vão entender por que é a alma que vai ser condenada. Daqui a pouco eu vou deixar. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Presta atenção, que tal? O que eu falei da alma? O que tem na alma? As 3 coisas da alma? Repete. É isso aí. Então o espírito é a parte de Deus, é aquilo que nos liga a Deus. Se o homem desenvolve a sua alma a ponto de sufocar o seu espírito, ele então se torna um homem carnal, o espírito está morto. Não é isso que Jesus ensinou lá? Que era necessário nascer? Do quê? Da água e do quê? Por quê? Porque o espírito do homem que está no mundo está morto. Ele tem sim um fragmentãozinho de Deus dentro dele. Só que aquilo está amortecido. Aquilo está como se tivesse sido colocado uma lâmpada, você pegar uma luz, colocar dentro de uma caixa e fechar a caixa. Ele está tampado, ele está morto. O homem, por ter pecado, o pecado está na alma, morreu o seu espírito. Por isso que Jesus vai dizer que necessário vos é nascer agora de quê? Da mãe outra vez? Não, agora nascer do Espírito. Porque essa é a parte que cada um de nós contemos dentro de nós, que é a parte que vem de Deus. O Espírito é essa parte. Como foi feito para conter Deus, se ele não estiver habitando dentro do nosso espírito, presta bem atenção, nós fomos feitos para conter Deus. E aonde Deus vai morar? Deus vai morar no corpo? Deus vai morar na alma? Deus vai habitar no... Se Deus foi feito, programado para poder habitar no nosso espírito, quando Deus não está habitando no espírito do homem, o que acontece com o homem? Ele sente um vazio. Porque todo homem tem um vazio dentro dele, que é do tamanho certinho de Deus. É por isso que nós temos tantas pessoas que estão envolvidas com drogas, com dependência química. Eles vão atrás de um vazio que eles não encontraram. As pessoas estão procurando aquilo que as realiza.
Só que esse tamanho é do tamanho de Deus. Vocês estão entendendo? É do tamanho de Deus. Significa assim, só cabe Deus. Não adianta você querer colocar outra coisa que não vai dar. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é a glória, não é o status, não é o sexo, não é a droga. Nada supre o tamanho de Deus. Como nada supre o tamanho de Deus, o cara sente vazio. Ele pode ir para a noite. Na hora de sair de casa, ele sai numa alegria. Quando ele volta, ele está arrebentado. E muitas vezes ele vai suicidar depois de uma noitada, porque ele não se encontrou naquela situação. Ou vai tomar uma overdose porque ele não se realizou. Vocês estão entendendo isso? Porque o espírito do homem está sem a presença de Deus. Bom, ponto 3. As duas árvores. Vamos ler a Bíblia? Tem Gênesis 2, versículo de número 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutos boas de comer. No meio do jardim ficava a árvore que dava a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. Vira a página, vamos ler o versículo de número 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto desta árvore, pois no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Olha, há muitas indagações sobre essas árvores. Antigamente se dizia que, na realidade, o pecado do homem, né, o fruto era o pecado, né? A maçã simboliza o ato sexual, então que o homem teria caído em pecado. Isso não tem nada a ver. Primeiro que sexo nunca foi pecado para Deus. Não é? O sexo correto sempre foi bênção. Segundo, porque a ordem da multiplicação foi dada antes do pecado. Então eles já tinham ordem de crescer e multiplicar. Como é que eles iam crescer e multiplicar sem fazer um negocinho? Isso é idiotice de gente que não tem conhecimento, que não consegue andar duas páginas na Bíblia. É lógico que o pecado não tem nada a ver com a relação sexual, porque eles já tinham recebido a ordem de crescer e multiplicar. Vamos ver essas duas árvores. Que coisa interessante nós temos a aprender com elas. Deus plantou diversas árvores no jardim, mas no centro do jardim ele destacou duas em especial. A árvore do e a árvore da ponto. Adão foi criado inocente, não tinha consciência do bem ou do mal. Ele era moralmente neutro. Ele não sabia nem o que era bem nem o que era o mal, porque ele foi criado no que nós chamamos da inocência. É o que uma criança tem aí em 3, né, até 2, 3 anos. Tá ficando pior, né? Na minha época era até 10 anos, né? Nós tudo achava que vinha tudo no bico da cegonha e tal, e que era tudo isso. Até hoje, na verdade, o trem está ficando complicado. Bom, mas inocência era o estado em que Adão foi criado. Deus colocou as duas árvores no jardim para que ele pudesse colocar em prática a faculdade da livre escolha, livre arbítrio. Aí, para os caras da predestinação, começa a complicar um pouco a situação. Porque se, na realidade, não era a intenção de Deus deixar que o homem tivesse escolha, para que ele colocou essa árvore lá do mal? Para que Deus fez isso? Por que Deus, então, se na realidade... Não, bom, veja bem, Deus colocou as duas árvores no jardim. Deus não tensionou fazer um boneco, uma marionete, o qual pudesse ele manipular. Ele fez um ser que tinha a capacidade de escolher. E ele esperava que o homem, exercendo esse direito de escolha, escolhesse obedecer a Deus e viver em comunhão eterna com ele. Era isso que estava no coração de Deus. Eu não quero fazer um boneco, eu não quero fazer um cara que seja uma marionete nas minhas mãos. Eu quero fazer alguém que tenha a oportunidade de escolha. E que, tendo a oportunidade de escolha, ele escolha estar comigo. Havia duas árvores. A primeira era a árvore que daria vida eterna ao homem. Se dela tivesse comido, ele teria selado a sua história e seria eterno como Deus. Deus chega lá, planta duas árvores, né, no meio do jardim. E diz para ele: está aqui as duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de tudo, só não coma dessa aqui. Se o homem
tivesse comido da árvore da vida, antes de comer da árvore do pecado, ele se tornaria eterno como Deus e nunca mais ele conheceria o pecado. Olha para você ver que tragédia que Adão arruma para ele e para nós que viemos depois dele. Essas duas árvores, na realidade, meus irmãos, representam dois planos de vida. Porque há muito Adão no nosso meio aqui, tá? A gente fica jogando pedra em Adão o tempo inteiro, mas há um monte aqui sentado aqui nessa noite aqui, ó. Porque o plano, a árvore, nós temos que compreendê-la dentro de um plano. Nós temos que compreendê-la dentro de um aspecto espiritual e não só físico. Não fica achando que é uma árvorezinha de maçã, tá bom? Não era isso. Essas árvores, elas representam dois planos. O divino e o humano. A árvore da vida é o próprio Deus. E o seu fruto é o seu Filho Jesus Cristo. Não podemos comer da árvore. Ninguém come um pé de manga. Mas você come a manga, que tem toda a estrutura do pé de manga. Porque ela é, na realidade, o fruto da manga. Ela é o fruto da mangueira. Estão entendendo? A árvore era o próprio Deus. O fruto, o seu Filho. Mas podemos nos alimentar do fruto, não podemos comer a árvore. Ninguém pode receber Deus, porque Deus é algo que não cabe em lugar nenhum. Deus não tem como você colocar em um determinado lugar. O homem mesmo que não tinha como, mas nós podemos receber Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. O fruto é a parte comestível da árvore. Ou seja, a árvore é Deus. E os frutos que Apocalipse diz que ela dá quantos frutos? 12 frutos por ano. Ou seja, ela dá fruto todo mês. Aí, no dia em que eu chegar no céu, se por acaso Adão estiver lá, porque não sei, né, como é que o cara morreu, vamos ter que ver, se estiver lá, eu vou perguntar para Adão, como é que ele conseguiu passar do lado de uma árvore que dá 12 frutos por mês, significa que a cada mês ela dá uma fruta nova, e ele não comeu desse fruto. Mas aí você vai entender que as duas árvores se referem a dois planos. Dois projetos. O primeiro projeto é o projeto de Deus, o projeto espiritual. O outro projeto é o projeto humano. Se Adão tomasse da árvore da vida, participaria da vida eterna com Deus. E assim tornaria um filho de Deus. Seria um homem que viveria eternamente com Deus. Tomando a árvore do conhecimento, Adão desenvolveu a sua própria natureza humana, separada da natureza de Deus, conquistando o direito de formar a sua própria opinião, independentemente de Deus. A história da humanidade é o resultado da escolha que Adão fez. A resolução de Adão é de tornar-se independente de Deus. E muitos de nós queremos ser isso. E muitos de nós tentamos ser independentes. A ideia da independência de Deus, ela está centrada na questão do pecado original. De uma forma muito interessante. Ali você tinha dois planos. Um plano que era viver segundo o propósito de Deus, está aqui a árvore da vida, e um outro plano que era viver segundo o propósito do homem. E Deus disse para ele, não faça isso porque isso vai te fazer mal. Não faça isso porque se você fizer, você vai entrar para o mundo da morte. Mas você tem direito aqui até a vida eterna. Eram dois planos que estavam diante do homem. O plano de viver eternamente dependente de Deus e o plano de viver dependente dele mesmo. De ele ter o seu próprio conhecimento. Essa questão nossa de querermos ser independente é algo que já nasceu lá no Jardim do Éden. Já é um propósito que veio. Essa independência que muitas vezes os nossos filhos querem e que buscam, nada mais é do que a natureza que nós herdamos. O desejo de nos sermos independentes de todas as coisas, não temos que dar satisfação para ninguém. Isso faz parte da natureza do homem. Porque lá no Jardim do Éden havia duas naturezas. A natureza da dependência de Deus, você vai ser eternamente, você vai me obedecer eternamente, vai ter vida até, e você vai morrer se você comer. E eles não, eu prefiro seguir o meu caminho porque eu quero ter independência. Estão compreendendo? O problema da tentação. Diga comigo assim, não há neutralidade. Ou o homem se alimenta da árvore do conhecimento e leva a cabo sua própria realização,
ou se une a Deus, alimentando a árvore da vida, por meio do fruto que é Cristo Jesus. E aí ele vai realizar o quê? O plano de Deus. Se ele está conectado com Cristo, o desejo do Pai, o propósito do Pai ao criar a humanidade é ter um corpo para o seu filho. Se ele está conectado com Cristo, então ele está conectado com o Pai, ele propicia um corpo para Cristo. Está entendendo? A ideia era que quando o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele tivesse, como se ele tivesse comido do próprio Senhor Jesus, porque Jesus é a árvore da vida. Lá no livro de Apocalipse vai aparecer novamente essa árvore maravilhosa, representando a figura de Jesus, que alimenta os homens, não é isso? Que tira o amargo. Quando Moisés, lá naquela caminhada, encontra as águas amargas, o que ele faz? Ele corta uma galha de árvore, não é isso? E o que ele faz? Ele joga aquela galha de árvore na água. Vocês já leram isso na Bíblia alguma vez, por gentileza? Não é isso? E aí o que as águas acontecem com as águas? Aquela árvore representa também a figura de Jesus, que entra nas águas, porque quando se fala em água, a água na Bíblia representa a humanidade. Todas as vezes que você vê água, você lê água no livro de Apocalipse ali, leia-se, entenda-se humanidade. Então, aquela árvore que entra dentro das águas é Jesus entrando na humanidade para tirar o amargo da humanidade e torná-la doce. Tá certo? Tudo na Bíblia tem uma razão de ser. É comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. É isso aí. É quem não comer da minha carne não tem parte comigo. O que se tinha que ter feito lá no Jardim do Éden era ter comido daquela árvore. Era ter participado daquele fruto, ingerido o fruto. E aí você teria a vida eterna dentro de si e acabaria toda essa celeuma. Né? Então, não é que Deus... Aqui, essa aqui está sobrando, ó. Quem é o mais esperto aí? Deixa eu ver. Então você vai lembrar, dizer que você pegou, depois você diz para lá que você pegou, tá certo? Eu acabei perdendo aqui a minha linha de raciocínio, me ajuda aqui, né, que eu estava? Sim, se ele come lá da árvore da vida, ele teria parte. Ah, sim, voltei aqui. Então não entenda que Deus colocou a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus é um cara assim meio tal, que ele gosta de fazer uma certa sujeirinha. Não. Ele tão somente deixou que o homem escolhesse. E ele esperava que o homem escolhesse comer do fruto da árvore dele, que era o seu próprio filho, e tivesse parte agora do filho naquela humanidade que ele havia criado. Se o homem vai ali e se alimenta da árvore da vida, agora haveria um corpo para o filho habitar na terra, que era esta a proposta de Deus. O homem comendo do fruto que é o seu filho, se tornando a parte do corpo de filho, ali, naquele momento da eternidade. E ele poderia dizer para Satanás, porque você há de convir uma coisa comigo, nós não podemos tirar Satanás da história. Em todo o tempo Satanás está presente na criação, dando pitaco, metendo o dedo, falando mal dos outros e tal, indo lá e tal, conversar com Deus sobre Jó. E Satanás está presente em todo o tempo. Satanás vai, mas peraí, rapaz, o senhor vai fazer esse bonequinho aí? E o senhor não vai dar a ele o direito dele escolher se ele quer o senhor ou eu? O senhor vai fazer isso aí, o senhor está fazendo uma marionete para ti e eu não vou ter o direito de poder e tal, falar com esse cara que ele pode ter uma outra vida? Deus diz, não, vamos fazer. Vou ter o direito para você, de você. Então, você acha que eu estou criando aqui, vamos lá, vamos botar lá. Vamos ver se ele vai te escolher você. É lógico, pastor, Deus não é onisciente, lógico que Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. A vantagem é que Deus sabe todas as coisas e Deus tem a resposta para todas as coisas. O diabo não. Ele não sabe todas as coisas e ele não tem a resposta para todas as coisas. Então, quando houve a queda do homem no Jardim do Éden, o diabo achou que ali a história tinha se encerrado. Porque ele tinha tomado agora a criação que Deus havia feito. E ele havia ganhado o jogo. Só que ele não sabia que essa história iria se discorrer por milhares e milhares de anos, até que vai ser o dia do checkmate. Em que a Bíblia diz que um anjo descerá do céu e Satanás será aprisionado eternamente no lago de fogo e enxofre, e que ele lá será atormentado. Porque a gente sempre tem ideia de um inferno, um lugar em que o capeta vai encapetar a vida dos outros. O lugar é tão ruim que o próprio capeta vai ser encapetado. Ele não sabe como. É? Mas é isso que nos diz lá o livro de Apocalipse. Mas como nós não estamos em Apocalipse, vamos voltar para o Êxodo. O alvo da tentação é sempre nos levar a fazer alguma coisa independente de Deus. A tentação de Satanás não destina primariamente a fazer-nos cometer algo especialmente pecaminoso, grandioso.
mas tem por fim levar-nos a agir como se a nossa própria energia nos bastasse, como se nós não precisássemos de nada. O diabo entra no homem, a tentação entra na vida do homem através da palavra, da proposta de levá-lo a ser um ser independente de Deus. Esta é a porta de entrada do diabo. Surge um problema, 4.1 aí. O problema que surge é entre o homem e Deus. O problema de Adão não foi adultério, não foi fornicação, não foi homicídio. O pecado que Adão cometeu foi, na verdade, um problema que se desenvolveu entre o relacionamento de Adão e o relacionamento de Deus. Vocês concordam comigo? Que foi um pecado de nível de relacionamento? Foi adultério? Foi prostituição? Foi homicídio? Não. O pecado não entra na vida do homem com essas coisas cabeludas. O pecado entra na sutilidade. O diabo entra com as pequenas coisas, para que ele possa tomar o terreno. E não esqueçam isso a partir de hoje. A primeira porta que o diabo usa para poder entrar na vida do homem é a independência. Você sabe por que existe uma quantidade de crente que está tudo fracassado e caído no mundo? Todos são independentes. Todos têm a sua linha de pensamento, todos têm a sua forma de pensamento, todos têm o seu pensamento, todos têm o seu achismo, ninguém se submete, não se submete à autoridade humana, não se submete à autoridade pastoral, porque eles têm a sua independência. Essa é a porta de entrada de Satanás. Sabe o que Deus falou comigo recentemente? Eu estava trabalhando aqui em alguns casos de dependência química. Deus falou comigo assim, o problema dele não é a dependência química. Não é o problema. Não precisa de você... Eu pior que a minha língua costa para poder falar, né? Eu não sou um cara discreto, mas muito aqui sabe quem eu estou falando. Não precisa você gastar dinheiro com caso de recuperação, não precisa ser nada disso. O problema dele não é dependência. O problema dele é soberba. Independência de Deus, altivez, o que eu faço é o melhor, o que eu faço é bom, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, porque o que eu ponho a mão e tal, eu sou soberba. Não é a dependência química. Você não vai conseguir tirar a dependência química do cara se você não matar a razão do problema, que é a soberba. Soberba é independência de Deus. Soberba é não me submeter a nenhum tipo de autoridade. Eu me basto, eu me acho, eu sei, eu sou e eu faço. E é isso que está desgraçando a vida da maioria dos crentes. Porque nós transmitimos para os nossos filhos essa maldição desse problema. E os nossos filhos estão indo na mesma linha da independência. Inclusive da independência de pensamento. Eu penso assim, eu acho assim, e eu é dessa forma. E esta foi a estratégia que Satanás usou para arrebentar a vida do ser humano. Estão compreendendo? Estou sendo claro? O problema então é esse relacionamento, essa independência. Um dos principais objetivos do diabo é nos levar a duvidar da palavra de Deus. E ele consegue desacreditar Deus diante de Adão, usando a estratégia da independência de Adão. Olha como é que o diabo é sem vergonha, né? Vamos lá, para a gente poder ler o que ele... Olha o que fala. Capítulo 3, eu já li para vocês os outros versículos, diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha como é que ela astuciamente começa a entrar na discussão, porque isso era mentira. E a mulher disse, não, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se nós fizermos isto, morreremos. Mas aí a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Presta atenção. Um dos principais objetivos do diabo é nos levar a duvidar da palavra de Deus. E ele usa para isso essa questão da nossa desejo de independência. Ele consegue desacreditar Deus diante de Adão. Por alguma razão,
Adão acreditou que Deus havia mentido para ele e que Satanás estava dizendo a verdade. É ou não é? Vocês conseguem enxergar isso com clareza? Conseguem enxergar isso? Agora o diabo, que a Bíblia diz que é o pai da mentira, ele usa uma mentira, ele pega uma verdade e mistura com uma mentira. Quando a gente está na escola, o menos com mais vira o quê? Vira menos. Não é? Nunca vira mais. Não é? Sempre menos. Então, quando você pega uma mentira e junta com a verdade, o que, é que vai acontecer? Mentira. Aí ele vira e diz assim, não é isso que Deus não disse a verdade para vocês. Não é isso que vai acontecer com vocês. Aí ele conta a primeira verdade, que é mentira. E ele diz, vocês não morrerão. Realmente é uma meia verdade. Não morreria na hora. É isso? Não, mas morreria também, né? Então ali é uma mentira. Mas ele coloca uma verdade no meio dessa situação. Ele fala assim, seus olhos vão se abrirem. Essa é a parte da verdade que ele vai colocar no meio de duas mentiras. Primeiro ele diz, vocês não morrerão, os seus olhos vão se abrir. E aí ele diz a mentira mais profunda de todas elas. E vocês serão iguais a Deus. Para ser igual a Deus, ele tinha que comer o quê? A árvore da vida. Satanás vem com uma mentira muito sutil e diz para eles, olha, vocês não morrerão. Mentiu. Os seus olhos vão se abrir para vocês enxergarem as coisas. Uma meia verdade. Porque ia abrir os olhos da carne, mas ia fechar os olhos do espírito. E vocês serão igual a Deus. Mentira absoluta, porque para ser igual a Deus tinha que comer da árvore da vida. Mas o que aconteceu com o homem? Em quem que o homem acreditou? Em quem que ele acreditou? Se você está casado com uma mulher, ou você está namorando com uma menina, e tal, pensando em casar com ela, né, Alex? Pensando em casar com ela. E aí, de repente, você tem uma decepção e ela acredita mais no seu amigo do que em você. Você acha que você deveria continuar andando com ela? Porque o que houve? Houve a quebra da confiança. Quando o homem desacredita de Deus, quando o homem acredita naquela palavra da serpente, ele desacredita de Deus. E aí nasce um dos maiores pecados. Qual é o pecado? O pecado da descrença. Este é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Adultério tem perdão, homicídio tem perdão, fornicação tem perdão, tudo tem perdão. Ele diz que o pecado da blasfêmia não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque a blasfêmia é descrer em Deus. E se o cara não acredita em Deus, não tem como ele alcançar perdão. E essa descrença entrou exatamente ali naquele momento em que Satanás conseguiu convencer o homem de que Deus não era verdadeiro. E que ele não podia acreditar em tudo que Deus estava dizendo, porque Deus estava mentindo para ele. E aí o homem acredita na mentira de Satanás, e ele quebra o relacionamento com Deus, porque diz, esse homem não me ama e não me tem em primeiro lugar, como eu preferia que ele tivesse, como eu havia entendido que ele ia ter. Esse homem não acredita mais em mim. O nosso relacionamento está agora comprometido, porque ele não acredita mais na minha pessoa. O pecado nunca começa de maneira grande, explícita, mas sutil. Uma vez que a dúvida é liberada, vem o próximo passo. A independência e a decisão de não crer naquilo que Deus falou. E aí nós estamos tratando agora da incredulidade. Quando ele resolve comer, antes dele comer o fruto, ele agora já não acreditava mais em Deus. Vocês conseguem entender onde é que está o problema? É que antes dele comer o fruto, ele já não acreditava mais em Deus. Estão entendendo isso? Vocês conseguiram pegar essa linha de raciocínio? Que antes de comer o fruto, ele já não acreditava mais em Deus. Porque se ele acreditasse em Deus, ele não tinha aceitado a fala da serpente. O que é isso? Você está doido? Eu acredito nele. Ele é o meu pai, ele me criou, nós somos amigos, ele falou. Não. Há uma dúvida. E aonde há dúvida, não há fé, não há crença. Deus não opera onde há dúvida. Deus não tem parceria onde há dúvida. Deus não anda onde há dúvida. Porque Deus só interessa a crença, a fé absoluta. E na medida em que o homem agora tem dúvida, não interessa mais para Deus essa situação. Deus não vai manter esse relacionamento dessa forma. Porque aquele homem não acredita mais que Deus seja verdadeiro. Ele acha que Deus está mentindo para ele. Esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, como disse para vocês. A desobediência de Adão foi o fruto do que mesmo? Diga comigo assim, o desejo
E onde é que está o desejo? Na alma. O pecado de Adão é o fruto do desejo. A alma é, o que é a alma mesmo? Isso. Ele tinha vontade de se tornar igual a Deus. Agora você consegue entender comigo que Satanás consegue colocar o veneno dele no homem? Porque quem é que tinha vontade de ser igual a Deus? Quem que foi o primeiro a ter vontade de ser igual a Deus? Aí ele chega para o homem e diz, você pode ser igual a Deus, cara. Eu não posso, mas você pode. É só você experimentar que você vai ser. Vocês estão entendendo que todo pecado leva um homem realmente a se rebelar contra Deus num plano satânico de independência de Deus, de tirar Deus do controle, de não acreditar em Deus. Estão entendendo agora o que é o pecado? Que o pecado não é adultério, o pecado não é... Isso é o fruto do pecado, isso é a consequência do pecado, isso é um pecadinho que vai aparecer depois. Que o pecado, na realidade, ele tem uma outra conotação muito maior do que nós podemos entender. Compreende isso? Porque senão nós vamos continuar combatendo esses pecadinhos aí, e esse que é realmente o grande pecado, nós vamos permitir que ele esteja no nosso meio. A insubmissão, a independência, a minha cabeça, as coisas se fazem segundo o que eu determino, porque o meu coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E como é que você ainda vai entrar nessa? Ah, porque eu estou entendendo que o meu propósito, que você tem que ser o propósito, é isso aí, rapaz. Você tem propósito para nada. O propósito seu é ser condenado ao inferno. Aí Deus deu um jeitinho de mudar a história e te dá um direito de você ir para o céu. E que propósito é essa ter caçando na vida? Que interesse mais você tem com alguma coisa, rapaz? Você está cobrando mais do que de Deus? O que você merecia era a morte eterna. Porque nós somos desobedientes. Nós queremos ser independentes, nós gostamos dessa independência. Nós queremos fazer as coisas segundo a nossa vontade. E isso é por isso que a Bíblia diz, a alma que pecar, porque o pecado nasceu na alma. Não foi o comer com a boca. Não foi aqui entrar na carne. Estava na alma, na vontade, no desejo, na emoção que sentiram de poder tocar naquilo que Deus havia proibido. Vocês já observaram que tocar, fazer o que não pode e tal. Toda vez que nós fazemos alguma coisa que não pode, nós temos uma certa sensação de emoção, de euforia, porque isso produz na alma uma sensação. É por isso que a alma é que pecou. É por isso que a alma que foi condenada. É por isso que a alma que vai pagar um preço mais caro nessa situação. Porque ela foi tendenciosa para o pecado. Antes do corpo comer o fruto, a alma já estava envenenada pela questão do desejo do pecado. Ele tinha feito uma escolha. E essa escolha foi feita segundo a sua mente. Ele pensou naquilo. Ele raciocinou sobre a fala que a serpente teve com ele. Sua emoção foi despertada porque o fruto, a Bíblia diz que o fruto era aplausível, agradável, belo. Então ele foi chamado pelo olhar. E nós vamos ter um problema sério com essa questão do olhar, né? Complicado, vem lá dele nessa época. Já lá, olhou, gostou, encantou, cobiça. E aí vai até lá. Isso você falou, eu deixa para você que falou. Agradava aos olhos, excitado o desejo, o pecado nasceu na alma do homem. O problema do pecado do homem foi um relacionamento errado com Deus. A base de um relacionamento é a confiança. Quando a confiança é quebrada, o relacionamento vai se desfazer. Uma vez que a confiança foi desfeita, todo o relacionamento foi afetado. A base do pecado original é o desejo de tornar independente de Deus. Jesus é chamado de segundo Adão. Por quê? Por que Jesus é chamado de segundo Adão? Você já parou para poder pensar nisso? Por que Jesus recebe o nome de segundo Adão? Alguém saberia me dizer? E se você estiver lá dentro do seu grupo de Gesté, alguém perguntar, eu li na Bíblia aqui que Jesus é o segundo Adão. Por que Jesus é o segundo Adão? O que você diria? Quase. Está no caminho. Veja bem. Jesus é chamado de segundo Adão porque ele foi o segundo homem, Adão, o primeiro, ele o segundo, e o último, que nasceu sem pecado. É a primeira característica. Ambos não tinham em si a natureza pecaminosa, nem Adão e nem Jesus. Olha que coisa interessante. Presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui, o que é que essa palavra está nos revelando. Nem Adão, nem Jesus tinham a natureza do pecado. Ambos foram tentados nas mesmas condições, na mesma forma e no mesmo nível de capacidade que cada um deles.
na mesma natureza. Eles não tinham pecado, eles não conheciam pecado, e ambos foram tentados nessa natureza. O primeiro caiu e o segundo não caiu, provando que o homem não precisava ter caído. Estão entendendo isso? Ele é chamado de segundo Adão porque ele é formado com a mesma natureza do primeiro Adão, sem pecado original. E aí Deus quer provar o seguinte: era possível para Adão não ter caído, porque o segundo Adão não caiu. Compreenderam isso? Ficou mais claro? Concordam? Concordem, meu chefe? Tranquilo? A clara visão do segundo Adão é deixar bem claro para o primeiro que ele caiu por uma escolha pessoal, própria. Ele teria tido a condição de não ter caído, porque o segundo Adão não caiu. Adão caiu porque não amou Deus como deveria amar, porque não creu e porque não obedeceu. Jesus, para vencer, teria que, primeiro, amar, segundo, crer e terceiro, obedecer a Deus em tudo. Do contrário, ele não seria o nosso representante legal. Aí a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus amou o Pai profundamente. Jesus estava conectado com Deus e creu no Pai em todo o tempo. Então Jesus representa agora o que Adão teria que ter tido no primeiro momento: amar, crer e obedecer. E Adão não conseguiu fazer essas três coisas. Adão não conseguiu amar Deus como ele deveria andar, por isso que ele na realidade acabou se desviando de Deus. Adão não creu em Deus como ele deveria crer, por isso ele caiu em pecado, porque ele creu mais na palavra do diabo do que na palavra de Deus. E segundo, ele não obedeceu. Estão entendendo por que é o segundo Adão? Porque Adão não amou como devia amar, Cristo amou. Adão não creu como devia crer e Cristo creu. E Adão não obedeceu como devia obedecer e Cristo obedeceu. Então, o nosso caminho para poder nos aproximar de Cristo, nós temos que amar, nós temos que crer e nós temos que obedecer. Esses três verbos precisam ser extremamente bem conjugados em nossa vida, se nós queremos ser a imagem de Cristo. Estão entendendo isso? Agora, vocês conseguem entender por que existe tanto crente desviado no nosso meio hoje? Eles nunca ouviram sobre isso. Chega na igreja, ouve uma coisinha e tal, vamos viver os dons, vamos fazer aquilo outro e tal. E nunca foram ministrados sobre o que é o pecado na realidade. Irmãos, o pecado é muito maior do que os nossos olhos poderiam imaginar e pensar. A razão do pecado é muito maior. O que está por trás da situação é muito maior. Vocês estão compreendendo isso? Amém? Vocês estão me motivando a ficar aqui até meia-noite hoje. Oi? Sim, independente da igreja, independente do pastor, a mulher independente do homem, os filhos independente da família. É essa a onda. E isso está chegando, inclusive, irmãos, no meio empresarial, no meio comercial. Você sabe qual que é a onda agora? A onda é o seguinte: você não depende de trabalhar em casa. Você não tem que bater cartão, você não tem que ver cara de patrão, você não tem tal, você faz o serviço e manda. Aliás, no poder judiciário, isso está funcionando de uma forma tremenda. Muitas pessoas estão sendo contratadas para levar os processos para casa, dar processo da sentença de casa. Auxiliar os juízes da sentença de casa. Produção independente de filhos. Isso é o nascedouro do pecado. Quando você olha para essa situação e tem essa revelação que nós estamos tendo aqui hoje, nós conseguimos entender toda a desgraça da sociedade. Porque aqui está ficando bem claro qual foi a pavimentação que o diabo usou para trazer a ruína da sociedade. A independência. O plano de tal, de não se submeter. O pastor falou, mas eu não concordo, não. Pois é, mas esse mesmo Satanás já colocou isso de uma forma bem clara lá dentro do pecado. Você não vai concordar. Sim. Sim, sim. Sim. É lógico que tudo isso que eu estou falando aqui, vocês conhecem de ordenança do Novo Testamento. Tudo isso vocês conhecem. Só que hoje nós estamos fazendo uma análise de como nós chegamos, onde é que nós chegamos. Hoje nós estamos indo na raiz. Hoje nós estamos conhecendo o pecado de uma outra forma, de uma outra cara. Vocês estão compreendendo isso? Tudo isso aqui vocês sabem, só que hoje vocês estão entendendo como é que isso funcionou. Como é que esse plano maquiavélico conseguiu produzir os resultados que produziu dentro da sociedade. Olha, a tentação no Éden nos mostra não a fragilidade de Adão. Adão não era frágil, Adão não era débil. A tentação no Éden, ela nos mostra a força do homem para resistir Deus. Adão não era fraco.
A queda de Adão não nos sinaliza a fraqueza de Adão, muito pelo contrário, nos sinaliza a fortaleza de Adão para resistir à palavra de Deus. A decisão de crer e permanecer na palavra é a base da nossa vida de vitória. Se nós não cremos e não permanecermos na obediência, amarmos, crermos e obedecermos, nós não teremos uma vida vitoriosa. Nós não vamos conseguir ir muito longe. E é por isso que muitas das nossas igrejas não estão saindo do lugar. Um povo insubmisso, desobediente, sem amor, e aí não sai do lugar. Não passa de 40 membros, não passa de 50 membros. Quando chega a 100, aí tem um problema, perde 20. Porque aonde não existe a graça de Deus para ser como Deus quer que seja, não vai para frente. Agora há um problema. Pastor, eu já preguei isso aí umas vezes. Por que tem igrejas que ficam 50, 60, 70, 80 anos, com 20, 30, 40 membros, não fecham as portas? Só por uma coisa. Porque há um princípio bíblico que diz que a porta que Deus abre, nem fecha. Só por causa disso. Mas há uma outra palavra que diz que o reino dividido não prospera. Progride. Então fica lá, a portinha lá, não pode fechar, porque é um princípio bíblico que diz que não pode fechar, mas também não avança. Estão entendendo? Nosso problema é muito maior do que nós podemos imaginar. Ponto 5, a queda, a consequência da queda. Bom, podemos resumir em 4 tipos diferentes os blocos que colocamos um sobre o outro para formar a barreira que separa o homem de Deus. O primeiro é o caráter santo de Deus versus um homem pecador. Ponto 5, isso lá. O caráter santo de Deus versus o homem em pecado. O caráter de Deus é tão perfeito e o homem é tão imperfeito que a santidade de Deus se torna uma barreira intransponível para o homem. Como é que nós, na nossa imperfeição, vamos nos relacionar com Deus tão perfeito? Esse é o primeiro problema. Se quisermos ser aceitos por Ele e levados de volta a uma reconciliação com Ele, precisamos nos tornar tão perfeitos como Ele é. Porque o perfeito não vai andar com o imperfeito. Concordam comigo? Aí nós chegamos na questão do plano da redenção. O plano da redenção é, na verdade, a história como Deus agiu para tornar o homem aceitável perante Ele, depois de o homem ter perdido a comunhão com Deus lá na criação. O plano da redenção é o projeto que Deus teve que criar para fazer com que o homem pudesse voltar a estar com Ele, já que agora Ele era um Deus santo, puro e perfeito, e nós éramos um ser todo lameado. É mais ou menos como se você pensasse em um lençol bem branquinho, e algo que está todo lameado de barro. E você tivesse que carregar aquele algo lameado de barro no lençol, mas você não pudesse sujar o lençol. É possível? Não tem jeito. Pensa numa coisa toda suja. Pensa no Castro, naquele batismo que ele teve lá, naquele estado de barro e de lama, né? E um lençol branco dizendo, você vai ter que carregar o Castro no lençol, mas você não pode sujar o lençol. É possível? Impossível. Impossível. É impossível o homem e Deus caminhar junto, por causa da santidade de Deus e o pecado do homem. É por isso que Deus tem que agora criar um plano para resolver a situação. Eu vou ter que dar um jeito de arrumar um jeito de carregar isso que está sujo nesse lençol branco, sem contaminar o lençol. O plano da redenção é isso. É o nascer no coração de Deus uma proposta para resolver o problema que o homem criou para si. Há um problema, porque o pecado gerou uma dívida, a chamada dívida do pecado. O pecado de Adão e de Eva teve 2 consequências. Primeiro, ele perdeu o seu relacionamento com Deus e a sua comunhão com Deus. Foram separados definitivamente. No segundo momento, Adão e Eva contraíram uma dívida com o pecado que precisava ser pago por alguém. Alguém que pudesse pagar o preço daquele pecado. Porque o pecado tem um preço. E alguém tem que pagar por esse preço. A terceira barreira é a escravidão de Satanás. Meus irmãos, ao se render à tentação de Satanás, o homem entregou a ele o poder e a autoridade que Deus havia dado ao homem no jardim do Éden. Satanás obteve o domínio legal sobre toda a terra e sobre toda a descendência do homem. Quando Satanás lá vira para Jesus lá no monte e diz para ele, se tu mostra todos os reinos, o que ele faz? Ele mostra todos os reinos do mundo e diz para Jesus, o que ele fala?
tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Aí alguém diz, que enganador, não era nada dele. Tudo é dele. O próprio Senhor Jesus o chama de o príncipe deste mundo. O mundo é dele. Tudo pertence a ele. Porque tanta tragédia, aonde é que Deus está na hora da tragédia? Rapaz, Deus está no trono, sempre esteve. Só que o mundo é do bicho, não é dele. Deus não tem nada com esse mundo. Porque Deus fez o mundo e entregou para Adão. Você compra um carro, você paga um preço. Você vai lá, economiza e compra um carro legal. Aí você chega e entrega o carro para o seu filho. E passa para o nome dele. E dá para ele. E o seu filho vai para as quebradas da noite, enche o carro de droga. E a polícia prende aquele cara. De quem que é o carro? Do filho. O pai tem responsabilidade com aquilo, mas não. Ele entregou para o filho. Ele diz, é teu, eu estou te dando. Me custou suor. Eu gastei anos para poder construir então, um patrimônio, para juntar esse dinheiro. Estou te dando um carro de presente. De quem que é o carro que está prendido agora? É do pai ou do filho? De onde veio o dinheiro para poder comprar o carro? Mas no nome de quem está o carro? Quando Deus entregou na mão do homem o Éden, Deus entregou tudo na mão do homem e diz, eu fiz tudo para você. É tudo seu. Quando o diabo toma do homem, leva o homem a descrer de Deus, o diabo toma do homem tudo que Deus havia entregado para ele. E ele se torna agora o senhor de todas as coisas. Ele se torna agora o dono. E o homem se torna o seu escravo. E aí ele vai fazer do homem a maior humilhação. Ele vai levar o homem aos lados mais humildes, da maior humilhação de todos os tempos. Com todo tipo de coisa que ele possa fazer. Tudo que está no mundo hoje está sob o governo de Satanás. Deus está no seu trono, mas o mundo pertence a Satanás. O mundo é do diabo. O mundo jaz. Vocês têm dúvida disso? O grande problema do pecado é que houve grandes coisas. Primeiro, ele criou um problema da separação, porque agora o sujo não pode se misturar com o limpo, ele não pode mais encontrar com Deus. Segundo, ele tem o preço do pecado, porque há uma consequência. Quando você erra, há um preço para isso. Quando você comete uma infração de trânsito, você tem que pagar um preço. E ele tinha agora um preço a pagar. Terceiro, ele vem agora a questão da escravidão de Satanás. E quarto, a morte. A morte tem 3 aspectos diferentes, viu? O primeiro é a morte física. E essa morte física Adão experimentou rapidamente. Muito antes do que ele podia imaginar. Quando ele caça o seu filho Abel e encontra o seu corpo estirado na terra, sem vida. Ele não conhecia o que era a morte. Ele não sabia o que é isso. Mas ele experimentou o gosto da morte muito antes do que ele podia imaginar. Porque a gente acha que é a morte de Adão, né? Quem tem um filho aí? Geralmente, vocês já observaram que dentro de casa o filho mais novo é o que mais se estima? É a regra. Tem algumas exceções, mas a regra é que o mais novo, qual que morre? Qual que morre? O mais velho ou o mais novo? Caim e Abel, quem morre? Quem é mais novo? A morte leva aquele que mais tem valia dentro de casa, que mais tem apego. E Adão vai experimentar o gosto da morte muito antes do que ele podia imaginar. A morte física. Depois da morte física, nós temos a segunda morte, que é a morte espiritual, em que o homem se apaga para Deus. E depois nós temos um terceiro nível de morte, que é a morte eterna, que é a definitiva separação entre Deus e o homem, para nunca mais haver possibilidade de se reencontrar. A morte é trágica, né? 6. O amor de Deus. Somos pecadores. Não temos outra escolha senão irmos para o inferno, para o lugar da perdição. Mas Deus nos amou e Ele não estará satisfeito até que aquele que é objeto do seu amor esteja salvo de tudo aquilo que o condenava. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para morrer e pagar o preço por todos nós. Eu não posso adiantar porque nós não vamos entrar agora na obra da cruz, mas a obra da cruz é isso. Ela vai resolver todos esses problemas que nós falamos aqui em relação às consequências da questão do pecado.
O amor de Deus, a maior revelação da Bíblia é Ele. Essa é a natureza de Deus. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é diferente, não é? Uma coisa é ter, outra coisa é ser. Ah, o pastor tem um carro, o pastor é gente boa. É diferente. Não é diferente? Uma coisa é ter, outra coisa é ser. Deus não tem amor, Deus é amor. E é essa natureza, o amor, que nos mostra a sua provisão. O homem pecou e Deus amou. Esses dois fatos são imutáveis. Diga comigo, se o homem pecou, Deus amou. Talvez seja essa aqui o resumo da história da redenção. Ou pelo menos, né, a apresentação da história da redenção, porque ela vai ter um plano muito maior. O homem peca e Deus ama. E porque o homem peca e Deus ama, Deus vai construir um projeto para restaurar aquele homem que havia perdido o caminho original. Ponto 7. Graça. O que é graça? Ah, pastor, a Bíblia diz que graça é em favor merecido. Vamos deixar de ficar só repetindo as coisas. O que é graça? Isso tudo que nós estamos falando aqui hoje, agora eu vou começar a pegar um pouquinho com vocês aí, porque vocês têm que participar, né? Vamos lá. Alguém se habilita a dizer para mim, nessa visão que nós falamos aqui hoje, o que você diria? O que é graça? Está lá escrito, né? Ou não? Vocês estão lendo lá, né? A graça é o amor expressado. Só isso. O que é graça? Graça é o amor exteriorizado. O amor é algo interno de Deus. Mas quando esse amor vem até nós, ele se torna Hein? Vocês estão vivos todos? O amor é algo interno de Deus. Quando ele vem até nós, o que ele é? Então a graça nada mais é do que a materialização do amor de Deus. É o amor de Deus vindo em direção à nossa vida. Graça é o ato de amor para com o necessitado. Presta atenção numa coisa aqui. Deus ama Jesus, seu filho. Deus amava o filho antes da queda do homem. Deus sempre amou o seu filho. Esse amor de Deus para com Jesus pode ser entendido também como graça? Hã? Jesus não merecia ser amado pelo Pai? Então havia graça entre o amor do Pai com Jesus? Não, lógico que não. Entenderam? A graça só existe em relação ao homem. Ela não existe em relação a Jesus. O amor de Deus para com Jesus tem graça no meio? O amor de Deus para com os anjos tem graça no meio? Eles precisam de graça? Não. Eles não precisam. A graça é a materialização do amor de Deus para com o homem. Porque nós não merecíamos. A graça vem em direção a quem não merece. E nós não merecíamos. Por isso nós somos abençoados com essa graça maravilhosa, materializada no amor de Deus em direção ao homem. Só o homem não merecia ser amado. Por isso a graça só existe em relação ao homem. A ênfase bíblica está exatamente no amor de Deus e na graça de Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são a essência do Evangelho para nós. Na caminhada do Evangelho, a essência bíblica do amor através de Deus e da graça através de Jesus Cristo. Você consegue então compreender que graça é um negócio destinado só ao homem? Só eu e você podemos tê-la? Entende isso? Então nós devemos valorizar isso, né? Porque é exatamente o amor de Deus que vem em direção a nós que não merecemos. E isso vira graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou tanto, que Ele está disposto a pagar um preço para que todos nós possamos deixar a vida miserável para sermos verdadeiros filhos de Deus. É maravilha, hein? Há um último problema que nós vamos enfrentar essa noite, porque na próxima aula nós vamos entrar na cruz. E aí a cruz vai começar a jogar muita coisa, mas muitas coisas, né, por terra. Havia um problema. Pode passar para o ponto 8. A justiça de Deus. Deus é justo? Deus sempre foi justo. Mesmo antes do pecado, Deus era justo. Deus pode cometer injustiça?
Se ele é justo, ele pode cometer injustiça? Então há um problema agora. Deus é justo. A justiça de Deus é o modo de Deus agir. Tá certo? O amor é a essência de Deus. A justiça é a forma como Deus age. Concorda comigo? A justiça é o proceder de Deus. A sua maneira e os seus métodos. É fácil para Deus salvar o homem. É ou não é? Alguma coisa impossível para Deus? Nada. Alguma coisa difícil para Deus? Deus poderia ter chegado lá e dizer, Adão, eu vou perdoar o teu pecado, vamos começar outra vez. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas aonde estaria o problema de Deus fazer isso? Na justiça de Deus. Porque Deus também é justo. Deus não pode fazer remendo. Deus não pode escolher atalho. Deus precisa agir segundo a justiça. Mesmo porque a Bíblia diz que há um promotor na história, está lembrado? O promotor? Lembra do promotor? Se falar isso num júri, é bom a gente falar isso num júri. Está fazendo júri popular, diz, está aqui o tal condenador. A Bíblia já falava que tinha um que condenava os homens diante de Deus, está aqui um condenando, tal, que condena. Deus sabia que o promotor estava antenado em tudo que ele fizesse. E o promotor iria lá bater na porta dele aqui. Mas tu não é justo? É fácil para Deus salvar o homem. Mas não é fácil para Deus salvar o homem de forma justa. Não é fácil. Porque qualquer forma que Deus escolhesse para poder perdoar aquele homem sem ninguém pagar o preço, era injusto. Porque ele já tinha dito que havia um salário. Deus mesmo já tinha dado a palavra dizendo, há uma consequência. E alguém tem que pagar o preço dessa consequência. E Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Você já leu isso na Bíblia alguma vez? Eu não sou homem para, e nem filho do homem para. É por isso que as coisas com Deus funcionam tudo certinho. E nada desbanca Deus, porque nem Ele mesmo desbanca Ele. Para Deus salvar o homem era fácil. Mas não é fácil Deus salvar o homem de forma justa. A vinda de Jesus Cristo na terra foi a exigência de Deus em justificação. Não foi a exigência em graça. Não foi exigir em graça, foi em justiça. Jesus vem não por causa da graça. A graça é o amor de Deus. Jesus vem por causa da justiça de Deus. Era preciso que alguém fosse justiçado por causa daquele problema. Por causa do problema da justiça, o Senhor Jesus teve que vir. Sem justiça, Deus poderia salvar-nos do modo que Ele quisesse. Ele poderia ignorar os nossos pecados e perdoá-lo, levianamente. Mas aí, Ele teria que abrir mão de ser um Deus justo. Compreende isso? Vocês compreenderam essa parte final? Do porquê que há necessidade de ter alguém que vai pagar o preço, de alguém que vai pagar o ônus, que vai comprar de volta aquilo que ele fez. Estão entendendo por que precisa existir agora um segundo Adão? O segundo Adão é para ver um segundo recomeço. Amém? Vocês estão vivos? O segundo Adão é para ver um segundo recomeço. E você que está aqui é fruto desse segundo Adão. Você é fruto do segundo recomeço. Vocês entenderam um pouco o plano da redenção até aqui? Eu vou parar para que a gente possa ter algumas dúvidas.